O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. José era um homem justo. Assim a Bíblia fala deste santo. Não há uma palavra de São José escrita na Bíblia. Mas como uma pessoa, sem dizer uma palavra, teve tanta repercussão na igreja e tem até hoje. Porque a grande pregação do Evangelho não são palavras, é um testemunho de vida. E São José é tido como homem justo. E justo na Bíblia não é só uma pessoa que cumpre legalmente a lei. Justo na Bíblia é um homem misericordioso, como Deus é justo, porque Deus é misericórdia, e se chama justiça. Por que é chamado de justo? Porque José estava diante de uma situação que pela lei, ele poderia ter agido meramente pela lei, porque a lei, segundo essa situação que aconteceu, estava prometida em casamento à Virgem Maria, e de repente ela aparece grávida. Está entendendo a situação que ele se encontrava? E a lei diz que se isso acontece, ele poderia publicamente denunciá-la, e o que acontecia? Ela seria morta. Mas um homem justo, ele faz outra coisa. Ele preferiu sofrer, sem entender o que estava acontecendo, e ele disse: eu vou deixar ela secretamente. Ou seja, ele preferiu sofrer as consequências do que fazer o outro sofrer as consequências, que era um direito dado pela lei. Essa é a graça da pessoa justa. São José não julgou Nossa Senhora. Ele não entendeu. Porque a diferença é essa: quando a gente julga uma pessoa por um ato, nós vamos gerando dentro de nós raiva, ódio, indiferença. Isso é julgar. A gente fica indiferente com a pessoa. O homem justo, a mulher justa, a pessoa misericordiosa, ela não faz isso. Ela vai se compadecer daquela pessoa. É o que aconteceu com São José. Ele não estava entendendo aquele mistério, mas ele conhecia que Nossa Senhora era sua noiva e sabia que era justa, santa. Mas essa é a diferença de São José para nós. Às vezes nós julgamos e aí começamos a ter raiva, e daqui a gente manda apedreja mesmo, mata mesmo, porque... Mas não é correto. A Bíblia quer que a gente tenha atitude de São José. E a pessoa, quando ela está julgando, a gente percebe diretamente, toda pessoa que julga, ela tem atitude, como eu disse, de indiferença. Por isso, meus amados irmãos, o primeiro ensinamento que São José quer dar para mim e para você hoje é este: não julgar, ter misericórdia. Mesmo que a gente não entenda, ele não estava entendendo nada, ele estava sofrendo diante de uma situação. Tinha o direito, mas ele disse: não, prefiro agir como Deus agiria, e Deus agiria, e Deus age sempre com misericórdia. Outro exemplo que a gente pode aprender deste santo também é a obediência. A Bíblia diz que depois que ele ouviu toda a história, a palavra de Deus dizendo: não, José,
ela não te traiu, não é traição, tudo isso é um plano de Deus, é obra do Espírito Santo que está acontecendo na Virgem Maria. E a palavra de Deus, Mateus escreve, isso era para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: eis que de uma virgem nascerá o Salvador. Simplesmente o anjo disse o quê? A palavra de Deus. E São José se dobrou diante da palavra de Deus. Obediência é isto, é fazer o que Deus está pedindo. Ele não entendia, porque não é possível entender um mistério desse. Uma pessoa se tornar grávida pelo Espírito Santo, quem entende isso? Se nós não entendemos hoje, imagine São José. Então, a palavra de Deus não é tanto questão de entendimento, é questão de obediência. Obedecer. Eu não entendo, meu Senhor, mas se o Senhor está pedindo isto, eu vou fazer isto. Isso agrada a Deus. Aí está o plano de Deus se realizando. E depois São José recebe o nome, e tu colocarás o nome dele, que será Jesus. É tão importante o nome na Bíblia, que Deus já mandou o nome dele. Hoje as pessoas juntam as letras e dão um nome para uma pessoa. Não é assim que está na Bíblia. O nome na Bíblia significa a identidade e a missão de uma pessoa. Então o nome não é uma coisa à toa. O nome vai definir quem é uma pessoa. É como se fosse a identidade dela no mundo espiritual e a missão dela nessa terra. E o nome Jesus quer dizer Deus salva. É a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. É a missão dele. Veio salvar a humanidade. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, também como São José, nós temos que fazer isso, não ter medo, se dobrar diante daquilo que Deus está pedindo. E Deus pede a nós, porque Deus quer fazer grandes coisas. Deus queria salvar a humanidade, mas Deus contava com São José. Mas Deus não obrigou São José, Deus deixou São José livre, mas São José se dobrou diante da divina vontade. Ele disse: Senhor, não entendo nada, mas se é isto que é para vida minha e também para o bem da humanidade, eu farei. Se a gente começar a imitar o exemplo de São José, muitas coisas será também transformada. Quantas vezes Deus pede, perdoa aquela pessoa, ou luta, a gente não se dobra diante da palavra de Deus. Quem pede é Deus. Nunca espere teu inimigo vir pedir perdão a você, que isso nunca vai acontecer. Quem pede para perdoar não é teu inimigo, quem pede é Deus. Quem pediu a São José para aceitar Maria foi Deus. E ele se dobrou. Senhor, não entendo. É o melhor para todos nós. Obedecer. Fé é obediência. Aquilo que Deus está pedindo. E depois a gente vai entender mais na frente. E se não entender, não tem problema. É fazer a vontade de Deus dia após dia. E eu termino agora também para as famílias. Como é fundamental exemplo de um pai e de uma mãe, porque é aí que vai se forjar, aí que se vai formar uma pessoa. Tudo que Jesus, nosso Senhor, é como homem, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas como homem, ele precisou, como nós, aprender todas as coisas. A igreja ensina que ele amou com o coração humano. Ele foi igual a nós em tudo, diz a carta aos Hebreus, exceto no pecado. Então, como homem, ele precisou aprender. E a gente olha na Bíblia, que fortaleza, que firmeza tinha nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você vai vendo esses detalhes. Ele foi criado com estes dois exemplos, São José e Nossa Senhora. Isso forjou o caráter, a força de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma maneira tão grande, que ele foi fiel até o fim. Como é importante o exemplo, isso deixa, porque é dentro de casa, é na família, é com o exemplo do pai e da mãe que os filhos crescem. Ele vai ter interferências diversas ao longo da sua vida, da formação, mas o que foge de verdade é a família. Eu sou um pouquinho do que foi meu pai, impressionante. Eu nunca vi meu pai triste. E cada sofrimento, meu Deus do céu, quando eu olho para trás, mas havia um homem que não trazia, ele não retratava aquilo, nem vivia se lamentando. Isso é tão importante para nós, que a gente aprende a encarar a vida, a ver as situações. Por isso, meus amados irmãos, vamos pedir a São José esta graça da gente realmente, sobretudo as nossas famílias, ter esses exemplos, pais
olharem para São José, as mães para Nossa Senhora, para que os filhos cresçam forte, porque é na família, como eu disse, não é na igreja. Eu mesmo como padre, todos os meus valores, eu não aprendi, não foi na igreja, nem na escola, foi dentro de casa. Na escola e na igreja eu aperfeiçoei, mas o que eu sou vem do exemplo. Meu pai, da minha mãe. Isso é fantástico. Homens simples, nunca foram muito de falar, sabe nem assinar o nome, mas nunca vi tanto exemplo, tanto testemunho que foi transmitido sobre nós. Está entendendo? E São José também não disse uma palavra, mas foi tão poderoso sobre nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo dele, esse homem justo, um obediente à palavra de Deus, que isso marcou nosso Senhor Jesus Cristo. É tanto que Nossa Senhora, diz a Bíblia, que todo ano ela levava Jesus à festa no templo. E Jesus cresceu, porque também havia um mandamento que os pais transmitiam para os filhos. Isso é Deuteronômio capítulo 4, que era um mandamento que dizia que você tem que repetir, inculcar nos seus filhos. E era esse mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda, está entendendo? Então Nossa Senhora e São José repetia continuamente para Jesus esse mandamento. Eles passaram para ele também a lei de Deus, levavam ele ao templo, levam à igreja. Hoje os pais não trazem mais as crianças para a igreja. Nossa Senhora e São José fizeram isso, foram fiéis. É tanto que eles aprenderam tanto, que Jesus, com 12 anos, de tanto ouvir de São José e de Nossa Senhora, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, que ele foi para a festa lá, enquanto ela foi embora, ele ficou no templo. E Nossa Senhora ficou ele para trás. Mas por quê? Porque ele aprendeu a estar na casa de Deus. Ele aprendeu como homem a amar a Deus, mas aprendeu de seus pais. Por isso, vamos transmitir aos nossos também, enquanto é criança, porque depois de adulto o negócio é mais difícil, aí já é milagre, mas vamos inculcar quando é criança, porque aquilo fica lá plantado e a seu tempo vai produzir fruto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.